Eu queria que você abrisse nesse momento, lá o livro de Hebreus, no capítulo 11. Quero aproveitar o tema do acampamento dos jovens, que nós estaremos indo nessa sexta-feira. Peço desde já a sua oração, que você ore pela nossa viagem. Alguns vão amanhã, a maioria vai no ônibus, um ônibus lotado na sexta-feira, para a glória e honra do Senhor. E eu queria pedir a você que orasse, pela nossa viagem, que a gente chegasse lá em segurança, que tudo ocorresse bem. O nosso preletor está chegando de viagem amanhã, que ele venha também cheio do Espírito Santo e que principalmente a vida desses jovens sejam impactadas por esse final de semana que passaremos juntos ali. Então, nas suas orações, não esqueça de orar aí pelos jovens da nossa igreja que estarão em acampamento. E, como eu disse, eu vou aproveitar para falar exatamente do tema do nosso acampamento nessa noite, fé que move. Nós vamos tratar desse assunto lá nesse final de semana, serão 4 ministrações, mais muitas introduções ali, muitos momentos que nós teremos, momentos de oração, e nós estaremos tratando muito desse assunto da fé que nos move. E eu queria trazer um pouquinho do que a gente vai falar, mas para esse culto, que eu acho que tem tudo a ver com o culto da vitória. Hebreus 11, no versículo 1, fala assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova do que não vemos. Lá no versículo 6, pula um pouquinho aí, vai dizer assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Senhor, fala ao nosso coração nessa noite. Senhor, que essa mensagem tão importante para os nossos dias, tão importante para os nossos corações, essa fé, Senhor, que faz nós esperarmos daquilo que não estamos vendo, esperar daquilo que não sentimos, esperar daquilo que não tocamos, mas temos a certeza, a convicção de que o Senhor está agindo em todos os momentos da nossa vida, Senhor. Essa fé é a fé que deve nos mover, é a fé que nos deve fazer irmos adiante, vencermos as lutas, vencermos as dificuldades, vencermos tudo aquilo que às vezes nos atrapalha, Senhor, de sentir o agir do Senhor. Nos ajude, Senhor, que essa mensagem, como falou o meu coração, fale no coração dos meus irmãos essa noite. Me usa, meu Senhor, com poder e graça, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Fé, essa palavra tão usada, Às vezes vemos até muitos adesivos, para-choque de caminhão, vemos às vezes lá no logozinho lá do Instagram, do WhatsApp, fé, mas o que é essa fé? O que é importante nós aprendermos com essa fé que o autor de Hebreus e toda a Bíblia vem trazendo para nós, trazendo para aquele povo naquela época, trazendo para aqueles homens daquela época e fala aos nossos corações até os dias de hoje. A importância de entendermos o que é fé. Primeiro a gente tem que entender a origem da palavra. É uma palavra bonita, já está no nosso cotidiano, não precisa explicar o significado dela, mas a origem dela é muito interessante. Ela fala da postura dos soldados. Essa palavra vem da mesma ordem que era dada aos soldados, que independente do que estivesse acontecendo, eles tinham que manter em prontidão ali, pronto, eles tinham que manter ali, guardar o seu posto em qualquer circunstância. Quer dizer, se eu estou aqui, tem soldados do meu lado e soldados do outro, a fé que eu deveria executar naquele momento, a mesma origem da palavra que traz hoje essa palavra aos nossos dias, era: se todo mundo morrer do meu lado, eu guardo o meu posto, eu permaneço firme. Então, é o mesmo sentido, Você permanece firme, independente do que está acontecendo ao seu lado, independente do que está ocorrendo à sua volta. Você se mantém, você guarda o seu posto. E a Bíblia vai nos dizer que a fé, ela é a convicção daquilo que não vemos. É interessante que Deus, Ele vai tratar esse sentido da fé em nós, totalmente diferente dos sentidos que nós temos. Fé a gente não sente,
Fé a gente não cheira, fé a gente não ouve, fé a gente não enxerga. Diferente de tudo no mundo, né, que tudo é o nosso sentido. Eu sei que isso aqui está aqui porque eu estou sentindo. Eu consigo descer uma escada porque eu vejo os degraus, né? Eu consigo entender algo porque o meu ouvido está escutando. Quer dizer, são os sentidos humanos. Mas Deus vem nos dar uma certeza que vai em contramão de todos os nossos sentidos. Fé a gente não pega. Fé a gente não toca. Fé a gente não vê, mas a gente tem a plena convicção que ela existe, né? Que Deus existe, porque a certeza da fé é a certeza de que Deus existe e Deus tem agido por nós. Então, quando nós falamos fé que move, é o sentido que nós damos para que seja o motor, a engrenagem da nossa vida, para que seja aquilo que nos move, que nos faz andar, que nos faz seguir em frente. A vida não é fácil, né? Não precisa dizer aqui. Todos temos aqui um grupo de pessoas, vou falar assim, maduras, experientes, para não falar mais velhas, né? Que às vezes a gente vai falar isso com adolescente, ainda não enfrentou tantos desafios na vida, apesar de que hoje um adolescente, se você vai conversar com ele, você vê as dificuldades da vida, né? Nossa, a minha escola é difícil, o meu relacionamento é difícil, os meus amigos são difíceis. Quer dizer, hoje até o adolescente já tem tantas experiências de vida. Então, quando nós falamos isso, nós sabemos que nós enfrentamos dificuldades, sabemos que nós passamos por lutas, que nós vivemos momentos difíceis, e a fé que o Senhor quer em nós é aquela que vai vencer essas dificuldades, que vai fazer nos mover em direção aos problemas, porque a vida é isso. Nós devemos enfrentar a vida de frente, e a fé nos chama para isso, para um movimento, seguir em frente. Vivemos em uma geração que acredita em muitas coisas, mas nem sempre com a fé verdadeira, porque hoje falarmos que Jesus existe, crer que Jesus existiu historicamente, todas as pessoas conhecem. Você falar de Jesus no Brasil, falar de Jesus é uma forma fácil, porque nós somos uma nação cristianizada, né? Então todos conhecemos Jesus, mas a fé verdadeira não é só aquela fé que nos faz saber, não é só aquela que nos faz gerar um conhecimento de Jesus. A fé verdadeira não é aquela que vai nos trazer somente pensamentos positivos. Fé não é um otimismo ingênuo, é a confiança profunda no caráter de Deus, mesmo quando os nossos olhos não enxergam às vezes a solução. Isso que é fé. Fé não é somente ter um conhecimento abstrato, um conhecimento intelectual, tudo isso faz parte, né? A intelectualidade, né? Nós conhecermos Jesus, a Bíblia é um livro de instrução, quer dizer, nós aprendemos através do conhecimento, nós temos seminários aqui na igreja, nós temos escola bíblica, é porque dependemos desse conhecimento, mas a fé verdadeira, ela é muito além disso, é quando eu conheço, quando eu confio, quando eu creio no caráter profundo de Deus. Mesmo quando os meus olhos não estão enxergando a solução, quando tudo ao meu redor parece estar sendo demolido, mas eu estou firme, confiando que o Senhor está comigo. Isso que é a fé verdadeira, é a fé que não nos abala, é a fé que as dificuldades vão vir, os problemas vão vir, o desemprego, o problema de dinheiro, o problema na família, uma perca, tudo isso vai ocorrer, mas eu estou firme, convicto na minha fé. A fé é o combustível que me faz passar por isso, passar pelas minhas dificuldades, mover mediante aos problemas. É isso que é a fé que move. É isso que nós vamos falar lá no acampamento, dando para o jovem um otimismo, uma visão de que Deus vai estar com ele, para que ele possa pregar o Evangelho, para que ele possa falar de Jesus, para que ele possa vencer ali as dificuldades que tem do desafio do jovem, numa faculdade, num ambiente às vezes hostil ao Evangelho, hostil ao cristianismo, para que ele possa vencer essas lutas. E nessa noite eu quero falar para você essa mesma fé, mas eu quero falar também nesse aspecto da fé que nos faz vencer o problema, a fé que nos faz vencer a dificuldade. Sabemos que o culto da vitória é um culto onde nós trazemos aqui os nossos problemas, colocamos aos pés do Senhor, né? Falamos: Senhor, eu estou passando por essa luta, eu quero passar aqui, eu quero
eu quero perseverar em oração, entregar aqui 7 semanas, convictos, perseverantes, que o Senhor vai agir. Essa mesma fé que deve mover você, mover no sentido de passar por isso. Então é sobre isso que eu quero falar. O autor de Hebreus define fé como a certeza, a convicção, e nos mostra que toda a história de transformação começa com alguém que decidiu crer em Deus acima de todas as circunstâncias. Isso que é a certeza, isso que é a convicção. Você passar por cima de todas as circunstâncias, crendo que o Senhor está com você. A fé bíblica, ela não é estática, ela se move, ela muda os caminhos, ela muda pessoas, ela muda a história, ela muda a realidade, ela muda os problemas que você vem passando, ela pode mudar a sua história, aquilo que você vem vivendo. Essa é a fé que nós cremos, essa é a fé que o Senhor nos leva a crer, mesmo se nós não podemos pegar nela, mesmo se nós não ouvimos uma confirmação do Senhor, mesmo que nós não enxergamos, nós confiamos que Ele está cuidando de todas as circunstâncias. Eu quero mostrar 4 movimentos hoje de fé, que realmente mudam e transformam vidas. A primeira fé, a fé que confia mesmo sem entender. É o primeiro ponto que eu quero tratar nessa noite. Fé que confia mesmo sem entender. Lá em Gênesis 12, versículo 1 ao 4, vai dizer que Abraão creu no Senhor, e isso não foi acreditado como justiça. A história de Abraão é um exemplo para nós, que ele confiou mesmo sem entender. A gente poderia dizer que a história de Abraão, ela é maluca, ela é uma história de uma confiança sobrenatural. Abraão morava com seus pais, a Bíblia nos deixa claro que Abraão tinha uma condição tranquila, uma condição segura de vida. Ele morava bem, ele tinha toda a sua família estabelecida ali, ele tinha um futuro, ele já era casado com Sara, e a palavra de Deus vem, que a voz do Senhor vem a Abraão, e diz que era para ele sair daquele lugar onde ele estava, do meio da sua parentela, de meio de toda a sua segurança, e ir para o lugar que ele ia mostrar. Eu não sei você, meu irmão, mas se fosse eu ia falar assim, espera aí, até que eu confio, até que eu vou, mas se o Senhor não me mostrar para onde eu vou, como que eu vou? Isso é uma loucura, né? Como que Abraão saiu? Você imagina Abraão falando com seu pai, Terá? Pai, eu quero ir, o meu Deus falou comigo, ele disse para mim, que é para mim sair daqui. Eu acho que a primeira pergunta lógica é, mas para onde você vai? Fala, não sei, eu vou sair, eu vou andando, e Deus vai me dar o caminho. Você imagina essa história, né? Você está aqui na ilha e fala assim, eu vou sair. Eu ia ficar até meio confuso, eu não sei se eu vou para o lado ali do Santa Rita, se eu vou para o lado do Espírito Santo, do Se eu sigo rumo ao Rio de Janeiro, eu fico meio sempre perdido. Mas a Bíblia nos fala que Abraão simplesmente creu, e foi, e seguiu. Fé é isso, meu irmão. Fé é você confiar, mesmo você sem saber o que Deus quer exatamente de você. Quando você crê, você se coloca ao dispor do Senhor. Você fala, Senhor, eu creio, eu preciso disso, eu estou passando por essa situação, não sei qual é a solução, mas eu quero que o Senhor me dê. Fé começa na confiança, não com a explicação. Deus chamou Abraão para sair da sua terra, deixar tudo e caminhar rumo ao desconhecido. Ele não sabia o destino, mas conhecia o Deus que o estava chamando. Você tem a convicção do Deus que está te chamando? Você tem a convicção no Deus que te chama e te dá um rumo? Se você tem convicção nesse Deus, você não importa com o destino, você não importa com o rumo, você não está preocupado com o mapa, você crê, você confia nesse Deus. A fé que move é aquela que obedece mesmo sem entender. Abraão não esperou ter garantias, esperou somente a palavra de Deus. Ele não pediu garantia, ele não pediu segurança, ele não pediu que Deus atestasse que ele ia se dar bem. Ele simplesmente confiou na palavra do Senhor e esperou. Abraão nem tinha
a revelação completa que nós temos nos dias de hoje. Hoje nós temos a Bíblia, hoje nós temos tantas histórias que nós podemos consultar, verificar, não somente histórias bíblicas, vai pesquisar tantas histórias de milagres na história da igreja, tantas histórias de transformação, tantas histórias de pessoas que largaram tudo e nunca deixaram nada para trás. Nesse púlpito, tantas pessoas que deram testemunho de ir pregar o evangelho em outro lugar, sair sem rumo, sair sem direção, sem saber. Eu me lembro aqui da doutora Edmeia contando o projeto social que ela tem. Deus colocou no coração dela para ela ir para o morro e montar uma casa para cuidar de crianças carentes. Ela que não tinha certeza de nada. E ela não tinha nem certeza se era Deus mesmo falando com ela. Mas ela confiou, ela creu e ela falou: eu vou. Eu vou porque essas pessoas precisam de Jesus. Essas pessoas precisam de Jesus. Elas precisam tanto de Jesus como eu preciso. Elas são carentes. E ela foi. A gente não precisa somente ler as histórias bíblicas, a gente pode ver isso. Quando a gente confia na palavra de Deus, as coisas dão certo. Abraão, ele é lembrado lá em Hebreus 11:8, como alguém que obedeceu sem saber para onde ia. E temos inúmeros exemplos bíblicos. A gente tem o exemplo de Maria, mãe de Jesus, quando o anjo chegou e anunciou o que era humanamente impossível, ela simplesmente respondeu, lá em Lucas 1:38, eis aqui a serva do Senhor, que cumpre em mim, segundo a tua palavra. O anjo chega para Maria e fala: vai acontecer o impossível, você vai dar à luz a um filho. Ela deve ter, se fosse eu, sendo Maria, eu riria, né? Falar, talvez, vai vir aí um varão, né? Quando eu casar, não, você vai dar à luz agora. Maria não questionou, Maria não duvidou, ela simplesmente diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Pedro deixou tudo para seguir Jesus. Jesus simplesmente diz para ele: venha. A fé que confia é aquela que não precisa entender. A fé não é entender tudo, é crer que Deus sabe o que faz. Confie, mesmo que não tenha todas as respostas, confie no Senhor. Essa é a fé que move, a fé que você acredita, mesmo sem entender. Segundo aspecto da fé que move, a fé que persevera, mesmo quando Deus parece silencioso. Lá em Lucas 18, de 1-8, Jesus contou a parábola de uma mulher que insistentemente pedia ao juiz para que fosse atendida a sua causa. Jesus disse que essa mulher ia insistentemente, todos os dias, ela pedia, ela recebia um não, mas ela voltava no outro dia, e voltava e pedia novamente, e o juiz se aborreceu com aquilo e falou assim: toma, vou atender o seu pedido. Jesus nos conta essa parábola para falar do nosso relacionamento com Deus. Você tem que ser insistente mesmo quando Deus não está respondendo. Você tem que insistir mesmo quando Deus não te dá a resposta. Talvez 7 semanas não serão suficientes para chegar à sua resposta, mas não desista, meu irmão. Continue pedindo, continue levando ao Senhor. Fé que move é resistente. Jesus contou sobre uma viúva que insistia diante de um juiz até ser ouvida. Ela não desistiu, a sua persistência foi recompensada. A fé perseverante não desiste da presença de Deus, só porque o tempo de espera é longo. Ana orou por anos, até ver o seu milagre acontecer, que seria Samuel. Daniel orou por 21 dias, até que o anjo apareceu. Pedro pediu 3 vezes, e o Senhor respondeu: a minha graça te basta. Ele recebeu a sua resposta, mesmo que fosse um não. A Bíblia nos mostra a perseverança. Elias orou 7 vezes, até que a chuva aparecesse ali no Monte Carmelo. A Bíblia é cheia de exemplos de perseverança, de persistência, de esperança. Você não para de orar, você não deixa de orar. O silêncio de Deus não é rejeição, é treinamento. Às vezes Deus está colocando no nosso coração vários ensinamentos, várias formas de nós entendermos, compreendermos. Ele está nos ensinando a confiar mais nele.
Ele está nos ensinando a nossa fé a amadurecer. E às vezes Ele está nos ensinando que o coração, o nosso pedido, tem que se alinhar com o pedido dEle. Não desista, meu irmão. A fé que move é a fé que persiste, que persevera, mesmo não tendo resposta. Mesmo não tendo resposta, você continua persistindo, você não deixa de orar, você não deixa de pedir. Jesus nos ensinou isso. Ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Jesus. Ore até que o céu se mova. A fé perseverante não mede a fidelidade de Deus pelo tempo de espera, mas pela certeza de que Ele ouve. Quando a gente ora, quando nós oramos insistentemente, nós estamos dizendo para Deus: Senhor, eu confio no Senhor. Eu confio. Por isso que eu continuo pedindo. Eu continuo confiando. Eu confio, eu peço, eu oro, eu continuo insistindo na minha oração. Eu persevero. Eu estou confiando no Senhor que Ele vai atender meu pedido. Ele vai atender aquilo que eu estou precisando. Ou Ele vai transformar o meu coração para entender o que é melhor para mim. Terceiro, a fé que move é a fé que se manifesta em ações de amor. Lá em Tiago 2,17, vai dizer que a fé por si só não se acompanha de obra. A fé que por si só não se for acompanhada de obras é morta. Quer dizer, a fé que não vem acompanhada de boas obras, ela é morta. A fé não é um sentimento, não é o que só nós estamos sentindo, mas é o que fazemos por causa do que cremos. Tiago ensina que a fé viva se manifesta em atitudes concretas. A fé verdadeira gera movimento, compaixão, transformação prática. A fé que você tem no seu coração é para te transformar, para mudar aquilo que às vezes tem duro no seu coração, às vezes um perdão que você precisa aplicar, às vezes uma forma de você reconciliar com alguém, você pedir um perdão ou você perdoar. A fé que move é a fé que se manifesta em ações e amor, é a fé que transforma. Lá em Gálatas 5:6, Paulo vai dizer: a fé atua pelo amor. Se você fala que tem fé e você não atua com amor, se o seu coração é cheio de ressentimentos, se o seu coração é cheio de amargura, se você não se preocupa em ajudar as pessoas, se você não tem tempo para dedicar ao irmão, se você não tem tempo para abrir mão, às vezes, do seu comodismo ali, da sua forma, às vezes daquele momento que você está ali tranquilo para fazer algo por alguém, isso não é a fé verdadeira. A fé que move é a fé que age, a fé que abre mão. Jesus nos disse, né? Se você recebe um tapa, dê outra face. Se aquele irmão chama você para caminhar 1 quilômetro, caminha 2. Talvez essa questão de caminhar hoje seja tão importante nos nossos dias de hoje, que nós vivemos numa época onde as pessoas não têm tempo para nada. Talvez hoje Jesus estaria dizendo para nós, talvez aquele irmão que te pede 1 minuto, conceda 2. Talvez aquele irmão que precisa conversar com você 5 minutos, conceda 10. Fé que move é uma fé que gera compaixão e amor pelas pessoas. A fé que move o coração de Deus também move as nossas mãos. Ela nos leva a servir, perdoar, fazer o bem quando ninguém está olhando. A fé verdadeira se vê nas atitudes diárias. Sirva, ame, perdoe. A sua fé deve ser visível em suas obras. Essa é a fé verdadeira. É a fé que confia. É a fé que não precisa ver. É uma fé persistente, mas é uma fé também que aplica, que se move em direção às outras pessoas. Fé que move é a fé também que transforma vidas e impacta o mundo. Lá em Gálatas 2:20, Paulo vai dizer: já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Se o seu coração é cheio de fé, se você acredita nesse Deus, Cristo vive em você. Fé não muda somente apenas circunstâncias, muda as pessoas. Paulo viveu isso, de perseguidor, tornou-se proclamador do Evangelho. Quando Cristo entra nas nossas vidas, Ele muda a nossa direção e muda principalmente o nosso propósito.
Qual que é o seu propósito? O que você tem feito? O que Jesus tem mudado no seu coração? Não seja somente um ouvinte da palavra, mas seja um aplicador, um transformador, um propagador dessa palavra. A fé verdadeira, ela nos reposiciona. Deixamos de viver para impressionar e passamos a viver para influenciar com o amor de Cristo. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. E nós temos sido essa luz do mundo. Nós temos impactado aonde nós estamos, nós temos impactado o nosso ambiente de trabalho, nós temos impactado a nossa família, nós temos sido exemplo para aquelas pessoas que estão próximas da gente, nós temos mudado, transformado. Semana eu falei sobre isso com os jovens. Jovens, vocês são fortes, vocês estão aí para transformar essa geração, vocês estão aí para mudar esse evangelho raso, que às vezes nós temos hoje no Brasil. Vocês estão aí para mudar esse movimento evangélico, para transformar, para reabastecer. O que vocês têm feito para isso? E o que nós temos feito? Nós temos botado somente a culpa na próxima geração ou na geração passada? O que nós temos feito para transformar? Nós gostamos de criticar a política, nós gostamos de criticar os governos, mas o que nós temos feito de exemplo para mudar a sociedade? Ou somente nós somos aqueles que só servem para reclamar? O que nós temos feito para mudar? Moisés enfrentou o faraó e libertou o povo. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas depois ele mudou, ele se transformou, e esse mesmo Pedro converteu mais de 3.000 pessoas num único sermão. Estevão morreu orando pelos que estavam perseguindo. Talvez você tenha sido um agente de criticar as pessoas, mas não tenha orado para mudar as pessoas. Talvez você tenha sido um agente para criticar, às vezes, o seu trabalho, o seu patrão, mas você não tem orado pela sua empresa. Você tem reclamado, às vezes, dos seus funcionários, mas você não tem orado para que Deus transforme o coração dele e que você seja o exemplo naquele lugar. Talvez você quer que a fé te transforme, que a fé te atende, mas você não tem usado a sua fé para transformar as outras pessoas. A mesma fé que me move para eu enxergar, para mim passar pelas lutas, para mim saber que Deus é aquele Deus que pode me ajudar, que pode transformar, essa mesma fé tem que ser a fé que eu vou mudar essa sociedade. A fé que nos transforma, nos tira do centro e coloca Cristo em primeiro lugar. Onde há fé, há movimento, há transformação. Deus quer usar a sua fé para transformar o ambiente onde você está. Sua escola, seu trabalho, sua casa, sua igreja. Fé é aquela que não foge do mundo, mas ilumina o mundo. Fé é um agente transformador. Fé é um agente de mudança. Fé é um agente que tem nos mover para mudar o que a gente tem visto de sequelas, de mazelas da nossa sociedade. Fé é aquilo que vai levar você adiante, que vai fazer você um homem persistente, porque você confia que Deus sempre tem o melhor. Fé é o combustível da vida cristã. Sem ela não há relacionamento com Deus, nem transformação verdadeira. Com ela, o impossível se torna a oportunidade para ver a glória de Deus. Deus está te chamando essa noite para viver essa fé que move. Não só fala, mas age. Não só ora, mas persevera. Não só sonha, mas transforma. Seja como esses personagens bíblicos. Seja como homens e mulheres que têm feito a diferença na nossa sociedade. Transforme. Deixe que essa fé transforme a sua vida. Que ela muda os seus problemas, que ela muda a sua perspectiva, que ela muda o seu casamento, o seu relacionamento, o seu problema que você tem vivido, a sua empresa, o seu negócio, o seu trabalho que você está precisando, as suas amizades, o seu comportamento. Essa fé, ela nos move e ela nos transforma. E é essa fé que nós devemos abraçar. Confie que Deus sabe o que faz, mesmo quando você não está entendendo como Ele está agindo. Persevere, ore até que o céu se mova. Haja, deixe a sua fé ser visível em amor e atitudes. Transborde, que a sua fé inspire outras pessoas
a conhecer Jesus. Que essa fé que nos move, que moveu tantos homens e mulheres para transformar, para trazer o Evangelho até nós nos dias de hoje, essa igreja, que ela não se abala, que ela cresce, que ela prospera, que ela continue espalhando o Evangelho, ela seja agente transformador na sua vida, e que a sua vida seja agente transformador em outras vidas. Deixe essa fé agir em você. Essa é a mensagem dessa fé. Essa é a mensagem que a fé que move. Eu queria que nesse momento, talvez o que te trouxe essa noite aqui, seja algum problema que você tenha vivido, seja alguma dificuldade que você tenha passado, seja algo que tem te angustiado, tem deixado você triste, tem deixado você abalado. Talvez esses problemas tenham até mesmo colocado a sua fé em xeque. Você tenha duvidado até mesmo que Deus realmente pode te ajudar, pode estar com você. Eu quero te desafiar essa noite a você orar, mas uma oração com fé, uma oração que, como nós lemos aqui, você vai dizer: Senhor, eu não vejo, eu não toco, eu não sinto, mas eu creio, eu tenho esperança que o Senhor tem trabalhado a meu favor. Que você possa orar nesse momento, pedindo ao Senhor que, se falta fé, que Deus aumente a fé, aumente a sua fé, a sua confiança nele, que isso possa se tornar de forma prática na sua vida. Senhor, te peço nesse momento agora, Senhor, que o Senhor venha tocar em nossos corações, toque no meu coração, Senhor. Às vezes, eu também, mediante um problema, mediante uma dificuldade, quantas vezes nós oramos: Senhor, aonde o Senhor está? Mas o Senhor nos ensina que essa dúvida, essa insegurança, ela faz parte de nós, humanos, mas que nós não devemos nunca de olhar para o Senhor, de ouvir a Tua palavra. A Bíblia nos fala que a fé vem por ouvir a palavra de Deus, que nós possamos ser cheios da Tua palavra, que os testemunhos que nos chegam, testemunho de tantas pessoas que passaram por dificuldades, venceram essas dificuldades, crendo que o Senhor estava agindo, que o Senhor continue nos transbordando, que essa fé, ela nos encha e que ela nos faça movimentar no sentido de ir ao encontro ao Senhor, que essa fé, Senhor, nos leve cada vez para mais próximos de Ti, que essa fé nos faça mover no sentido de mudar as pessoas, mudar o ambiente onde nós temos vivido, que essa fé seja um agente de transformação nas vidas, na nossa vida e na vida daquelas pessoas que estão no nosso redor. Nos ajude, Senhor, a crer cada dia mais, que o nosso coração possa transbordar de fé, é o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Senhor, nesse momento, quero orar também, meu Deus, pelo acampamento dos jovens, que o Senhor esteja ali nos abençoando esses dias, que esse acampamento seja, que o mover do Senhor seja constante naquele lugar, que vidas ali possam ser transformadas. Meu Deus, declaramos nesse momento que somos totalmente dependentes do Senhor. Nos usa, Senhor, nós conselheiros, a liderança, todos que estiverem ali à frente, usa os jovens que estiverem ali também, que o Teu Espírito Santo se sinta à vontade no nosso meio, para que vidas ali possam sair dali transformadas pelo poder do Teu Evangelho, pelo poder da Tua palavra. Senhor, que essa geração seja uma geração que ama Jesus, que essa geração seja uma geração que ame ao Senhor acima de todas as coisas, que seja uma geração que confie sempre no Senhor. É o que te pedimos, oramos, em nome de Jesus. Amém.